ser um pouco mais livre na minha reflexão de hoje à noite, sem fugir da temática que foi trazida pela liturgia que foi elaborada e do lecionário ecumênico que foi trazido até nós para a nossa reflexão dessa noite. Livre por quê? Porque eu quero juntar os textos, não me ater a um específico ou outro, mas qual é a ideia da 16ª Semana do Tempo Comum na vida da comunidade de fé? A ideia central é que nós estamos num tempo de aprendizado. Alguns dizem que estamos num tempo de evangelização, outros dizem que estamos num tempo de educar e de catequizar e instruir o povo. A minha cabeça, a educação é a parte do conjunto da obra evangelizadora, porque é um processo decorrente de um conhecimento e do conhecimento da natureza divina. Eu pego o texto de Gênesis, que está nessa liturgia. A experiência de Jacó com a escada, que descia e subia dos céus. Essa é a busca humana em todo o tempo. É uma tentativa de se reconectar, de se religar ao seu Criador, ao que é divino, ao que é transcendente. Nós, os cristãos, nós buscamos a nossa conexão com Deus que a Bíblia revela no Antigo e no Novo Testamento, e mais especificamente a nós, os cristãos, se revela através da pessoa de Jesus. Mas a humanidade como um todo vive essa intensidade de busca em todo o tempo. O que me parece óbvio no texto de Gênesis é que havia uma intimidade entre os céus e a terra naquela narrativa. Jacó tinha saído de casa para ir conhecer a sua esposa, a sua companheira. Houve toda uma instrução por parte do pai dele, houve os ciúmes de Esaú, como sempre, na narrativa do Gênesis. Ele vai, e nesse caminho, só para a gente ter ideia da geografia disso, está no sul da Turquia, na divisa com a Síria. E ali era o lugar onde Jacó resolveu pernoitar. Pegou uma pedra, colocou para dormir, e esse sonho da escada de Deus, em que os elementos do céu vinham à terra e voltavam aos céus todo o tempo. E ali ele fez uma promessa de que se Deus levasse ele a conhecer a família da sua esposa e retornasse ao seu pai seguro, ele ali estabeleceria um altar no lugar de morada de Deus chamado Betel. É uma história muito legal, muito bonita. Os segundos e terceiros textos são os Salmos, o texto do Antigo Testamento, especificamente no texto de Isaías. São textos que revelam uma questão muito interessante. Aquilo que o Salmo 139 coloca, e nós lemos uma pequena parte dele, mais uma reclamação, mas o conjunto dos Salmos diz respeito ao que Deus conhece da humanidade. Ali no Salmo diz que conhece a intimidade da intimidade. Deus conhece desde o ventre, desde o antes e também o depois. Há quase que uma cumplicidade entre o que é divino e humano em todo o tempo, nessas narrativas que nós estamos refletindo aqui nessa noite. Mesma coisa no livro do profeta Isaías. Há uma necessidade de que, você olha para o meu interior, mas tem elementos anteriores e posteriores a esses textos que narram de alguma ou de outra forma um momento de conflito, em que o salmista, o agente do salmo está sendo injustiçado ou está sendo perseguido, no caso de Isaías, e aí, para que a pessoa de fé não faça muita bobagem, ele reflete sobre Deus, reflete sobre a sua condição humana e
pede ajuda divina para não fazer bobagem, para não agir com ira, para que não haja com violência, para que não cause sofrimento às pessoas. Há um momento de discernimento que eu coloco no título dessa reflexão de forma muito simples, de que as relações divinas e humanas são dois lados de uma mesma moeda. Elas se confundem às vezes, e muitas vezes de forma errada, mas se confundem. E é natural que seja, porque nós somos, na leitura da nossa formação bíblica, nós somos criados à imagem e semelhança do nosso Deus. E aí, o que há de divino em nós é o que nós vamos buscar intensamente em todo o tempo, nessa tentativa de se religar, de se reconectar ao nosso Criador. Pois bem, vamos à leitura dos Evangelhos. Olha, Daniel, vou gravar para você. Se fosse eu, não escolheria esse texto para mim fazer a reflexão. Eu não sou muito bom em escatologia, que é um texto escatológico. Mas eu tenho uma impressão, olhando pela curiosidade dos discípulos. Porque nessa narrativa dos evangelhos de Mateus, uma reprodução de Marcos, em que Jesus descreve o reino de Deus através de parábolas, há tantas outras parábolas fabulosas para se refletir. Por exemplo, que o reino de Deus é semelhante a uma semente de mostarda, quando é plantada nasce um arbusto, que todos vêm se abrigar. É formidável isso. Há outras parábolas, mas logo essa vem dizer como é que eu separo o joio do trigo. Aí cá com os meus botões, pensando nessa manhã e hoje um pouco à tarde, falei, gente, também não deixa de ser propício a reflexão da parábola do joio e do trigo na curiosidade dos discípulos. Os discípulos podiam ter perguntado, Jesus, explica aquela outra parábola, né? Não, mas logo essa, tem que explicar, porque há um conflito colocado nisso, muito grave, muito sério nos seres humanos, e uma tendência humana. Eu quero lembrar que Mateus é um dos evangelistas que já escrevem para uma igreja, um povo, uma comunidade em formação, já com uma certa tradição, inclusive. Algumas décadas depois do evento de Jesus de Nazaré, algumas boas décadas. Acho que nenhum de nós aqui temos 80 anos. Então já tinha passado um pouco mais do que isso, quando o Mateus resolve fazer a elaboração desse evangelho. Então, qual que era o conflito? Imaginando que Mateus constrói toda o seu discurso para uma comunidade judaico-cristã, de tradição judaico-cristã. Né? Outros evangelhos têm outras ênfases, mas essa não, é para criar a natureza da comunidade de fé. E aí qual é o conflito? É o conflito com a religião antiga, bem simples. O judaísmo legalista, aliás, cada escola judaica é uma tradição diferente, algumas mais liberais, outras mais radicais, mas o diálogo é com a lei. Porque a lei dos judeus pressupunha a separação daqueles que eram escolhidos, daqueles que não eram escolhidos. Ou, como diz numa linguagem popular, daqueles que eram rejeitados. Eis aí a conversa em torno daquilo que nós estamos discernindo com a parábola do capítulo 3. E qual que é a boa notícia nisso? Essa é a minha pergunta central, porque a leitura dos evangelhos ela tem que fazer o anúncio educativo das boas novas para nós, para que a gente continue na perspectiva de construção do reino de Deus. Essa busca de subir e descer a escada, lá no lugar onde Jacó, entre aspas, batizou como nome de Betel, essa angústia do ser humano, ó Senhor, o Senhor sabe que eu sou uma pessoa
que tendo a não ser justo, e aí eu busco no Senhor o conhecimento que o Senhor tem da minha existência, daquilo que eu sou, do antes e do depois, aquela busca e conflito de buscar fazer a vontade de Deus, as palavras tanto dos salmos quanto dos profetas. E o Evangelho vem anunciar uma questão importante para nós. Não são vocês que separam nem o bem e o mal, nem os justos o injusto, nem o trigo do joio. E nem nada. E a boa nova, além disso, é entender como é que a gente vive nisso. Como é que eu vou conviver com o joio e o trigo misturado? Aí a reflexão educativa que a própria parábola nos deixa a pensar. Porque a minha tendência é colocar, entre aspas, o que eu acho que é mal para lá e o que é bom para cá. Olhando para todos o contexto da criação de Deus. Não só a comida boa, comida ruim, esse tipo de animal não presta, esse presta, o ser humano aquele é bom, aquele é ruim. Né? E um contexto hoje, na nossa sociedade, em que o mundo vive polarizado, muito mais ainda. Muito mais ainda. Eu confesso a vocês que às vezes não tenho muita paciência, mas a parábola do capítulo 3 de Mateus me trouxe essa reflexão, sabiamente, pensando, obviamente, que a gente leria o texto com a ênfase de quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Eu não tenho essa capacidade, não posso fazer isso, não tenho autorização de poder fazer esse tipo de colheita dessa forma. Eu estou pensando, obviamente, em uma coisa que é muito difícil para nós, que todos esses textos que nós estamos lendo, com raras exceções, elas vêm de um ambiente rural. Poucos de nós têm a vivência do ambiente rural, às vezes, para trazer isso ao nosso conhecimento do que seria, porque como seria a colheita do trigo? O que nós chamamos de cutelo, talvez, aqui, quem sabe o que é um rastelo, né? Eu aprendi porque eu fiz colégio agrícola quando eu era rapaz, eu passei a ter calo aqui até hoje na mão, ainda existe, de rastear com cutelo arroz, mas deve ser o mesmo para o trigo. Hoje não é mais, está tudo mecanizado, a gente não tem muito mais esse tipo de trabalho. Porém, o ato de colher, né? Vai tudo junto. O ato de limpar antes, deixa tudo junto. E nessa mistura é que nós temos que discernir, iluminar e trazer a boa notícia do reino à vida do mundo em que nós vivemos. E aí eu queria caracterizar que essa ação evangelizadora da comunidade de fé, do povo de Deus, a palavra é para nós muito importante, mas a palavra é só para chamar a atenção. O que vale no reino são as atitudes. E se vocês lerem as demais parábolas que estão lá, ela exige de nós uma reflexão sobre atos de fé, de esperança, de prática, de amor, que exemplificam ou tipificam ou trazem à memória muito melhor o que significa o reino de Deus ou a presença de Deus em Cristo entre nós. Um detalhezinho mais presbiteriano nessa história toda. Há várias reflexões sobre essa questão do povo escolhido e povo rejeitado. Muitas. Aliás, as teses são as mais diversas, algumas chegam a tanger o absurdo, de que Deus, antes da fundação do mundo, já condenou. Olha, o que eu consigo chegar até agora é que o único condenado e eleito por Deus é Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, até o joio foi escolhido. Em Jesus Cristo, até aquilo que não é pode vir a ser. Em Jesus Cristo, que a nossa esperança na prática, na ação e na vida
do nosso Salvador Redentor, mas também do nosso exemplo de humanidade evangelizadora no mundo. O Cristo de Nazaré é o único que foi escolhido e rejeitado por Deus. E a rejeição de Jesus leva à nossa rejeição. E a escolha de Jesus nos escolhe com Ele para que o reino de Deus venha a ser aquilo que as parábolas nos exemplificam. Portanto, na parábola em que a invocação da curiosidade é se vamos ficar aqui apartando A ou B, a boa notícia é não. Todas, a criação de Deus nesse mundo é parte do seu cuidado e é parte da nossa responsabilidade, e os nossos atos é que vão evidenciar aquilo que é o reino, o trigo e o joio. Que eu espero, sinceramente, de todo o coração, apesar de que o joio faz muito barulho, ou parece que aparece de maior grau, eu espero de todo o coração que o joio seja a minoria, que a grande maioria seja o trigo para ser colhido na ceifa, naquilo que Deus nos gera esperança para um futuro na construção do seu reino. Que Deus nos abençoe na sua grandeza e nos dê o discernimento de todo o tempo, em que o mundo em que nós vivemos é um mundo de desafio. Que a criação de Deus é para ser cuidada e é cuidada pela nossa missão, pela nossa tarefa de anúncio e prática das boas novas. E que Jesus Cristo, muito sabiamente, disse, é isso mesmo, mas a parábola dizia, fiquem lá. E é lá, nesse lugar, é que nascerá o reino, como um grão de mostarda, em que muitos haverão de se abrigar em torno desse grande arbusto. Deus abençoe a vida de cada um e cada uma de vocês. E é uma alegria, mais uma vez, poder participar. Agradeço o convite, né? Há uns meses atrás, eu batizei uma criança nessa comunidade. Isso é na minha rotina, é algo muito comum. E Daniel e mesmo Isaac, que esteve aqui antes, são meus companheiros de algum tempo e que eu prezo, e a vocês também o meu carinho e a minha gratidão por esse momento de reflexão em conjunto. Deus nos abençoe a todos e todas nós. Muito obrigado. Amém.